Hoje por hoje, as pessoas já têm preferência de muitas coisas. As pessoas preferem um chocolate do que um sambapito, as pessoas preferem fazer um trajeto do que o outro, as pessoas preferem um telefone do que o outro telefone, as pessoas já têm a preferência de escolher marcas de roupa, têm a preferência de escolher um tipo de comida, preferem alguma coisa que compactue com os seus gostos. Ora, porquê disso? Porquê que as pessoas têm preferências de viagens de um país com relação aos outros? Porquê que as pessoas guardam alguma espécie de conteúdo, alguma espécie de informação? Porquê que as pessoas enunciam um conteúdo? Porquê que as pessoas falam sobre uma coisa e deixam de falar sobre outra? Porquê que as pessoas odeiam alguma coisa e amam outras coisas? Ora, o que acontece o segredo disso é a aprendizagem. Tudo que nós somos capazes de enunciar, de falar, de fazer ou de deixar de fazer, e tudo que nós fizemos e gostamos de fazer, é porque nós aprendemos. E a aprendizagem é isso. O que é aprendizagem para o cérebro? A aprendizagem é a mudança de comportamento relativamente estável, segundo o conceito, e que essa mudança é resultado de algum tipo de experiência que nós vivemos em algum passado recente ou um passado um pouco mais distante. Nós aprendemos porque vivenciamos um conjunto de fato, um conjunto de história. Todo o tempo que nós vivemos enquanto seres viventes, nós estamos sobrepostos ou nós estamos sujeitos a viver um tipo de experiência, e que essas experiências deixam rastros no nosso cérebro, deixam rastros na nossa mente, e que esses rastros certamente serão como que um tapete sobreposto às nossas experiências. E é tudo que nós vivemos que somos capazes de fazer, ou seja, é porque nós vivemos algum passado que somos capazes de encarar o futuro e flutuarmos sobre o futuro com a capacidade de prevermos alguma espécie de futuro. Aliás, temos a capacidade para flutuarmos no presente com alguma perspectiva de viver um futuro que seja e faça jus à nossa consciência. Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos porque o nosso cérebro ele é composto por um conjunto de células. Estamos a falar de neurônios. Os neurônios são células que compõem o nosso cérebro, e esses neurônios têm a capacidade para se comunicar entre eles como uma cadeia. O que acontece? Cada experiência nova que nós vivemos, os neurônios eles gravam como uma experiência boa, má, e uma experiência que pode ser repetida ou não repetida. Cada experiência que nós também vivemos, ela atribui um significado à nossa consciência, como já frisei no vídeo passado, e essas experiências é que fazem o conteúdo da nossa consciência, da nossa mente, e é esse conteúdo que nos faz ser e que nos faz existir aqui e agora. Ora, a aprendizagem é uma atividade que acontece todos os dias nós aprendemos, todos os dias nós temos a capacidade para lidar com o mundo e para encarar novas. Nós podemos considerar muitas outras várias formas de aprender. Aprendemos dois tipos tradicionais de aprendizagem, dos quais a aprendizagem formal e a aprendizagem informal. Vygotsky, ele apresenta uma outra aprendizagem. Vygotsky, em 1993, ele fala que existe um outro tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem tutorial. Mas começando pela primeira aprendizagem, que é a aprendizagem informal, é aquele tipo de aprendizagem onde o indivíduo aprende de forma natural, tá, com o contexto que lhe rodeia, com as pessoas com quem ele cresce, com a mãe, com o pai, com as experiências de vida diária, tá? A natureza aonde ele nos coloca, ele coloca um conjunto de contextos, de situações que atribuem também conteúdos ao nosso cérebro. Portanto, este contexto chama-se aprendizagem informal, ou seja, nós aprendemos a cozinhar, aprendemos a fazer determinadas atividades, como cultivar, sem termos que passar pela escola, sem termos que fazer alguma espécie de formação. Todo tipo de conteúdo ou de aprendizagem que nós temos no nosso consciente, no nosso inconsciente e tudo mais, que não precisamos passar por uma cadeira, por uma academia, nós podemos considerar aquelas aprendizagens como aprendizagem informal. Depois nós temos o tipo de aprendizagem informal, que é exatamente aquela onde a aprendizagem, o conteúdo da aprendizagem é mais sistematizada, é organizada, é didática, é aquela que passa por um conjunto de processos de formação
está onde o conhecimento já é organizado, é científico, é aceito pela comunidade internacional. Estamos aqui a falar de uma espécie de aprendizagem formal. Precisamos passar na escola para sabermos o conceito, às vezes, de alguma ciência, para sabermos alguma experiência um pouco mais avançada e um pouco mais organizada. Depois, a aprendizagem tutorial é aquela aprendizagem onde Vygotsky considera que existem tutores. Portanto, o tutor pode ser uma pessoa com um nível avançado a instruir uma outra pessoa, ou existem tutores que estão mais ligados às TICs, por exemplo. Hoje diz-se que estamos na era das TICs, onde pessoas podem não passar por uma escola, mas têm as condições tecnológicas para serem instruídas, têm a internet, têm o telefone, têm as televisões, têm um conjunto e uma gama de informações que atribuem conhecimentos e passam conhecimento, e certamente as pessoas passam a conhecer certos fenômenos, certos conhecimentos só porque ouviram e foram orientados pelas TICs e por algumas pessoas que Vygotsky chama de tutores. Portanto, essa é a natureza da aprendizagem. Então, para lembrar, para você aprender algum tipo de conteúdo, você precisa se submeter a uma experiência, você precisa viver uma experiência, você precisa passar por um contexto. E esse contexto necessariamente precisa ser selecionado gradativamente, você precisa selecionar bem os contextos que você vive para você angariar no seu consciente, no seu cérebro e na sua vida experiências positivas para que você não recolha qualquer tipo de conteúdo. Nós somos suscetíveis de recolher qualquer tipo de conteúdo da qual nós estamos submetidos. Por isso é que existem pessoas com várias características. Porque é que existem pessoas boas, pessoas más, pessoas que se deitam ao vício do álcool, pessoas que, portanto, decidem ser ladrões, decidem ser prostitutas ou não, também pessoas que decidem ser acadêmicas. Tudo isso porque foram influenciados por uma espécie de contexto de vivência e sua consciência, no caso, decidiu reproduzir simplesmente aquilo que foi capaz de viver, aquilo que foi capaz de receber durante o tempo de vida. Portanto, nos outros episódios nós vamos continuar a falar sobre aprendizagem, oferecendo métodos de aprendizagem, como aprender, aonde aprender, porque aprender para um proveito mais acadêmico e quiçá mais para os estudantes.